Galerinha do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal aqui que nos fala sou eu. Sim, é o mesmo Redex. Dá um salve aí. Salve. Hoje, eu e meu bebê. Dá um beijinho. Isso, bonitinho. Hoje eu e meu bebê, vem cá, vem. Nós vamos brincar, né? Vamos, chega aí. Eu e meu bebezão, vamos fazer um videozinho pra vocês. Enzo, quantos anos você tem? 3. Então hoje eu vou ensinar matemática pro Enzo. Certo, Enzo? Tá. O qual mágica? Matemática, não é mágica. E aí, ó. Vamos brincar, ó. 1 mais 1 é quanto? 2. Isso daqui é o quê? Moeda. É moeda? É. Se eu te der 2 moedas, quantas moedas você tem? 2. E se eu tirar uma moeda de você, quantas moedas você vai ficar? Quantas? 9. Se eu tirar uma moeda de você, você fica com 9? Ô Enzo, faz aí o que você aprendeu. Não, aqui é o da tartaruga ninja. Da negócio da tartaruga ninja. O moleque é tentado. Então, galerinha, hoje o nosso vídeo realmente eu ia ser um vídeo de brincando com eles, mas só que né, não dá pra brincar muito com ele por causa que ele é atentado. Eu tirei, eu cortei, mas ele começou a tentar rasgar o sofá. Ele abriu um buraco no sofá e começou a rasgar o sofá. Moleque do cabrunco, velho. Né, mas tipo, hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo muito especial. Vai ser um vídeo em comemoração ao Dia do Índio. É, você, pequeno cacique, pajezinho da vida, seu grande e lindo indígenazinho, seu tupi-guaranazinho, seu pajé, não é pajé, como fala, seu inca, seu maia, seu, como fala, cacique, você é hoje é seu dia. Como eu sou uma pessoa que eu não tenho preconceitos, eu amo todas as raças da mesma forma, eu trato índios que nem eu trataria pessoas normais. Porque eles são quase pessoas normais. A única diferença é que eles são evoluídos. Enquanto todo mundo veio aqui atrás de guerra e matar os índios estavam de boa, tá ligado? Os caras, tipo, é uma pessoa que transcendeu. Mesmo depois de toda essa sacanagem, os caras ainda é muito de boa. Tem as tribos que é puta violenta, essas coisas? Tem. Mas, na real, índio é uma criatura que... Índio é uma criatura que realmente é incrível de se ter. Ou de se analisar, mano. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Índio é uma criatura que realmente é incrível de se ter. Ou de se analisar. Mano, porque, mano, você pega os indígenas, velho, é umas criaturas, tipo, muito... Você pega os indígenas, mano, é umas criaturas, tipo, muito ritualística, muito tradição, tá ligado? Os caras não mudaram, independente do quanto passou o tempo, tá ligado? Os caras é muito fixo no que eles acreditam, eles são uma pessoa que eles têm, com certeza, uma convicção de que eles têm uma convicção de que eles não precisam mudar. Eles têm uma convicção de que o pajé deles, a tribo deles, as lendas deles vai continuar sendo a mesma, tá ligado, mano? Eles realmente acreditam que o que eles fazem, o que eles normalmente cultuam, tanto os negócios deles, eles acreditam que realmente tudo é sempre igual e funciona, tá ligado? Deixa aqui pro segundo andar aqui de casa. E eles realmente tendem a ter bastante crença, vou lá pra fora. Crença nas... Eles tendem a ter bastante crença nas opiniões deles, né? Vamos dizer assim.
Os índios, eles são os mesmos há mais de 500 anos, desde que a gente conheceu os índios, tá ligado? As tradições são as mesmas, as festas, a cultura. O território não, né? Que a gente dominou tudo. Loser! Mas só que, tipo, a gente não. No caso, eu seria um negro, eu seria um escravo, eu seria dominado também. Mas na teoria, os que vieram lá do outro lado do mundo, do outro continente, chegaram aqui estragando tudo. Tudo uma sociedade que poderia evoluir e ser uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais avançada em outras áreas, podia ter um desenvolvimento diferente, a gente simplesmente cortou e destruiu, tá ligado? Mas é a vida. E hoje, como dia especial do índio, eu vou contar a história do grande pajé. Você já ouviu por que pajé é o líder espiritual dos índios? Ah, meu parceiro, se você não sabe, eu vou te explicar. Eu aprendi isso e eu vou explicar para você de uma forma toda errada. É com base na minha imaginação e com base no que eu acredito. Então vamos lá. Então vamos enaltecer. Esse daqui vai começar com... Só vai ter 3 pontos da história do grande pajé. O início, o meio e o fim. Essa piada foi ruimzona. Mas continuando, ó. No início, o mundo era uma Pangeia. E muitas tribos de diversos lugares, com desenvolvimentos diferentes, guerreavam. Até que o grande Tupã, né, chegou lá, acacicado da vida e pei, destruiu a Pangeia inteira. Quando o grande Tupã destruiu a Pangeia, ele separou as Américas, obviamente, por causa que eles demorariam mais para se desenvolver, como a sua terra primordial, compreende? E tipo, ele começou a desenvolver uma nova cultura ali, que seria a cultura dos maias e dos incas. E seria uma cultura muito bem desenvolvida que não chamaria ele da forma certa. Tanto que os Tupi depois vieram para enaltecer o grande Tupã pela verdadeira obra que ele tinha feito. Com o passar do tempo, Tupã ficou irado com os Incas e com os Maia, né? E levou na maldade, porque ele falou, pô mano, eu fiz tudo aqui pra vocês, separei vocês da guerra, dei um país desenvolvido pra vocês, fiz você conseguir construir casas ao redor de vulcões, pra vocês controlar a temperatura, um monte de coisa, e vocês ainda estão vacilando aí comigo? Aí o grande Tupã, né, ficou, tipo, puto da vida. E aí nesse ponto nasce o primeiro cacique. A partir da nascença do primeiro... A partir do nascimento do primeiro cacique, o mundo começou a se desenvolver. Esse cacique era uma criatura que ia ser, toda vez que ele morresse, ia nascer outro, né? Que nascia com grande poder. Um grande poder, e ele era treinado por todos os magos e pajés que tinham na área, né? Por causa que ele era hábil em muitas áreas da magia indígena, né? Se é que ela existe. E ele começou a espalhar um reinado próspero, demonstrando o verdadeiro poder de Tupã e subjugando tanto os maias quanto os incas, por isso que eles foram extintos. Aí você pensa, ah, não, é por outros motivos históricos. Não, é por causa do grande cacique. Ele fez coisas incríveis, como bolas de fogo caindo do céu, ressuscitar dinossauros e um monte de merda, tá ligado? Acontece. Com o passar do tempo, o grande cacique começou a se frustrar, porque todas as obras que ele fazia não valiam de nada, era tudo apenas desperdício de tempo, compreende? E o grande cacique, né, levou na maldade, ele já não estava muito bom das ideias, né? Ele decidiu criar os Tupi-Guarani, que seria um povo que adoraria extremamente Tupã, certo? O verdadeiro criador de tudo, né? E o que fez tudo. Porque Tupã, junto com Tupinambá e Tamanduateí, ele era um homem, tipo, muito avançado. Ele era um homem muito avançado. E ele sempre demonstrou seu amor pelos pajés e pelos caciques. Mas só que a partir do momento em que os caciques, porque não era só um, eram alguns, começaram a não ter mais tanta efetividade, porque mesmo eles podendo fazer uma grande maravilha em nome de Tupã, eles não conseguiam mais ter o amor do povo, porque o povo tinha mais medo do que amor. O que eles não tinham... Ainda não existia Maquiavel naquela época, né? Então ninguém sabia que é melhor ser obedecido pelo medo do que pelo amor. Mas eles agiam que nem ratos, né? Eles eram tratados que nem soberanos, onipotentes, tipo um leão na floresta. E eles não aguentavam mais, eles queriam ser do povão, né? Eles queriam ser o Lula da época, entendeu? Aí nessa política mais comunista, liberal, sabe? Que é progressista, que é um progresso rápido com liberalismo, tá ligado? Que vai adiantando. E eles lá nessa pegada comunistinha, ajudar todo mundo trabalhar bonitinho, tá ligado? Começou a dar merda.
No momento que começa a dar merda, caga com tudo. Porque daí pra frente começa os maias e os incas cair na porrada. Porque os poucos que restaram, que se submeteram aos caciques, não aceitavam ser tratados iguais aos povos que eles derrotaram, entendeu? Os povos que eles trataram e levaram como escravos, porque a escravidão é uma coisa bem presente nessa época. Então eles mesmos se destruíram, tanto que não existe mais maias nem incas. E depois disso, a única tribo que sobrara, né, seriam os tupis, os tupinambás e os tupinambari, entendeu? Os tupinambari acabaram se juntando com os tupis com o passar do tempo, por causa que os tupis eram muito populosos em mulheres bonitas na época, né? Mas só que eles não tinham muitos homens. E os tupinambari eram guerreiros muito habilidosos e também covardes, por causa que eles guerreavam e fugiam. Eles não escravizavam nem nada, eles tipo batiam e corria, roubava sua comida, roubava algumas mulheres e saia vazado. Os tupinambari, eles eram muito espertinhos, vamos dizer assim. Então, com o passar do tempo, os Tupinambari e os Tupis Guaranis, eles acabaram se juntando e viraram uma tribo só, que é chamada de Tupi-Guarani-Manjá. A Tupi-Guarani-Manjá mais tarde voltou a se chamar Tupi-Guarani, Tupi-Guari, entendeu? E na época que ela voltou a se chamar Tupi-Guari, ela começou a brigar com os Tupinanguá, que era a única tribo que estava lá. Isso sem contar as tribos menores, que eram separadas, que eram basicamente nômades, que andavam por aí saqueando e fazendo o mesmo que os Tupinanguari faziam, certo? Mas aí os Tupinanguá não gostaram da atitude dos Tupi-Guará e eles começaram a ter muita guerra. E nessa guerra, os dois quase se destruíram, até o grande cacique, que é chamado de Rei Charles, certo? Ele é chamado de Rei Charles dos Índios, por causa que o nome dele era Tupinanguaraxim. Mas eu não quero falar Tupi-Guarani-Manchim, por causa que Tupinambá-Guarani-Manchim é um nome muito complicado de ficar dizendo. Isso lembrando, tudo daqui é da minha cabeça. Com o passar do tempo, eles desenvolveram uma cultura militar totalmente diferente, onde com os calendários dos incas ou dos maias, que eu não lembro perfeitamente qual dos dois tinha o calendário, eles acabaram desenvolvendo uma cronometragem de tempo, para eles saberem um dia que eles poderiam ascender ao grande Tupi. Tanto que em 1499 eles fizeram o primeiro ritual. Os que se restaram, né? Que estavam tendo a destruição lá entre os Tupi-Guarani e os Tupi-Guarimanjá. E tinha os Tupi-Guaraná também, que estavam. É uma nova tribo que tinha aparecido. E estavam tendo uma guerra entre pequenas tribos e as grandes tribos. E os que restaram dessa grande guerra, eles fizeram, né, o pacto de sangue, né? Cada um cortou a mão, botou no solo e estendeu a outra para cima. Nesse momento eles invocaram o poder do grande Tupi, pelo que reza a lenda, né? E eles ascenderam, virando novos deuses e divindades tupis e saindo da terra. Essa pequena tribo que saiu da terra, ela não só evitou, como ela proporcionou o massacre que depois viria, por causa que eles viram que os tupis não aprenderam nada, que os indígenas não aprenderam nada com o desenvolvimento do passar do tempo, e eles simplesmente estavam destruindo cada vez mais a própria civilização de forma violenta. Então, para acabar com a destruição de irmão matando irmão, pai matando pai, eles trouxeram inimigos distantes para que, lá da Europa, né, para que invadissem nosso território. Então, depois de 2 anos ascendidos como deuses tupis, eles trouxeram os europeus, que por sua vez fizeram seu papel com excelente afirmação, destruindo todos os índios. Infelizmente, trazendo hoje o que é a história de hoje, né? Colonizando eles, escravizando, catequizando e forçando eles a engolir o catolicismo. Então, isso é um exemplo de nunca desafie um Deus. E essa é a história que contam até hoje na minha imaginação para os índios, entendeu? É isso aí. Tamo junto, galerinha. Até o próximo vídeo. A probabilidade de a gente estar numa simulação é maior do que a gente não tá. É mesmo? É. Sim, existe um artigo que foi bastante polêmico na época de um filósofo chamado Nick Bostrom, em que a gente atinge um nível tecnológico extremo. E a gente vai conseguir fazer, tipo, simulações de nossos ancestrais. Vamos supor que a gente é antropólogo, eu quero estudar como que os incas viviam, e eu simulo uma sociedade inca. Também eles teriam capacidade computacional suficiente de criar uma simulação realista de pelo menos um pequeno grupo populacional, assim. Eles poderiam simular uma mini sociedade de 1 milhão de pessoas e colocar alguém lá dentro, simulando todas as sensações, consciência, emoções, cérebro, tudo. Vocês concordam com isso? Então a gente vive uma simulação. Se a gente não é a primeira civilização a estar chegando nesse estágio de
pós-humanidade, de extremo avanço tecnológico, a gente já está dentro de uma simulação. De alguém. Sim. E a gente não sabe nem, tipo assim, qual layer, qual camada da simulação que a gente seria. Porque muito provavelmente a simulação também criaria uma simulação. Que também poderia criar uma simulação. A questão de probabilidade, ela surge no seguinte. Qual que é a chance de a gente ser a primeira civilização? É quase nula. Tipo assim, é muito maior e mais gritante a chance de a gente ser uma das simulações do que nós sermos a primeira sociedade que vai fazer uma simulação. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Guess who? Pegue na minha pomba!